Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. Quem tem menos de 30 anos talvez não saiba, mas Pesqueira já teve cinema e não foi um só. Os irmãos Lumière inventaram um cinematógrafo em 1895 e no ano seguinte ele já chegou ao Brasil. A primeira sala de cinema do Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1896. Em Recife, as primeiras exibições foram feitas em teatros. Um deles foi o Teatro Santa Isabel. Como já havia um ambiente mais ou menos parecido com o que seria uma sala de cinema mais tarde, né? Então se colocava um projetor e ali se tinha uma sala de cinema improvisada, digamos. Mas funcionava. Se colocava um projetor, já havia os assentos, a plateia, e estava feito um cinema inicial. Mas a primeira sala de cinema fixa de Recife foi o Cine Patê, que foi inaugurado em julho de 1909. Em Pesqueira, não demorou muito a chegar não, porque em setembro de 1910 estreava o primeiro cinema da cidade, que foi um cinema instalado, assim como em Recife, instalado num teatro, no Teatro Recreio Familiar Pesqueirense, que funcionava na hoje Rua Cardeal Arco Verde, perto da Câmara de Vereadores, num prédio que ainda existe, a casa, mas a fachada não é mais a mesma, mas o prédio ainda está lá. E o pioneiro do cinema em Pesqueira, do cinema como negócio em Pesqueira, foi Antônio Didier. Esse cinema do Teatro Recreio Familiar Pesqueirense era dele. Antônio Didier é o que 2 anos antes havia fundado a conhecida Fábrica Rosa, a fábrica de doces Rosa. E em 1910 ele entra no ramo de cinema. Embora fosse uma sala inicial de cinema em Pesqueira, mas o cinema do Recreio Familiar, ele já tinha um certo conforto. Por ser um teatro, já havia os assentos, inclusive havia 2 opções de ingresso. O assento, que custava R$ 1.000, e a plateia, ou seja, em pé, que custava R$ 500. Isso no primeiro ano de funcionamento dele. Em 1913, a gente encontra uma notícia dos ingressos custando o dobro, a inflação, olha aí, R$ 2.000 o assento e R$ 1.000 a plateia. Mas em 1913 a gente já encontra ele com outro nome, que era Cinema Brasil, e também aparece como Cinema Pesqueira em momentos diferentes. A gente não consegue precisar quando, mas ele teve esses 3 nomes então. Primeiro foi Cinema do Teatro Recreio Familiar, depois Cinema Pesqueira e Cinema Brasil. Já em 1º de novembro de 1914 estreia o cinema de Tito Rego Maciel. Tito Rego é um comerciante muito famoso em Pesqueira. Ele morreu na década de 40, mas até hoje seu nome é lembrado em Pesqueira. Ele instalou esse cinema num prédio, numa casa onde antes havia funcionado o cartório do maestro Tomás de Aquino. Uma casa que fica ao lado da Matriz de Santa Águeda, num dos extremos da Praça da Matriz, e foi ali que ele instalou. Seu Tito, percebendo o potencial do cinema, ele já é um comerciante já experiente naquela altura, então ele resolve entrar no ramo e entra com muito sucesso. Ele começa o negócio em novembro de 14 e em maio de 1915 ele já transforma o cinema. Aí sim ele dá o nome, o cinema deixa de ser simplesmente o cinema de Tito Rego e passa a ser o cinema O Ideal. Em 11 de maio de 1915 ele estreia um novo equipamento, o Kinetofone LG, que era o que havia de mais moderno na época, de melhor, era o que havia de melhor nessa área de projeção. E o prédio, um prédio novo, dessa vez é o primeiro prédio dedicado, feito para ser cinema, porque os prédios anteriores tinham sido adaptações, e seu Tito Rego, dessa vez ele faz um prédio dedicado ao cinema. Então era um prédio amplo, com boas instalações, ficava também no Largo da Matriz, mas no outro extremo, lá do outro lado. A gente pode ver por fotografia que era um prédio bem instalado, um prédio que realmente chamava a atenção. E uma curiosidade, quem tocou, os filmes eram mudos, né? Nessa época a gente está falando de 1915, o cinema só veio a falar em 1927, e quem tocou na estreia do Cinema Ideal foi Dona Argentina Maciel, a conhecida pianista que viveu em Pesqueira, num casarão também na Praça da Matriz, um casarão que pode ser visto em Pesqueira até hoje, inclusive. E ela tocou na estreia do Ideal, sendo regida pelo maestro Tomás de Aquino, ele mesmo. E falando nele, ele foi o responsável pela sonorização na época desses 3 cinemas. Aí se percebe já como o cinema já começou com força aqui. Porque em 1915,
ou 14, melhor dizendo, quando seu Tito Rego abre o cinema dele, já havia 3 salas de cinema em Pesqueira. O do Teatro Recreio Familiar, o Ideal, que eu acabei de falar, e havia outro, o Cinema Popular, que funcionava na rua Barão de Vila Bela, no número 31. E esse cinema chamado de Popular pertencia a Epifânio Cordeiro e a Francisco Tenório Sobrinho. Era uma sociedade, no caso. Também mudo, né? Voltando ao assunto, quem sonorizava esses 3 cinemas era o maestro Tomás de Aquino, ele mesmo, que tinha regido Dona Argentina na estreia do Ideal. Ele tinha uma orquestra na época, ele dividia o grupo em 3. Ele geralmente ficava no Ideal, acompanhado geralmente de Alípio Galvão, de Glicério Maciel e outros da época. Havia muitos músicos em Pesqueira, a demanda era grande, né, naquela época, inclusive para o cinema. E o maestro Tomás de Aquino, por ser o maior líder desse movimento musical em Pesqueira, então naturalmente ele assumiria os 3 postos, né? A sonorização, a musicalidade dos 3 cinemas. Na época era assim que funcionava, né? O cinema não falava e como é que funcionava as sessões? Funcionava com essa sonorização. Os filmes eram musicados ao vivo por uma orquestra. Aí conforme o filme e a cena que era projetada, a música ia mudando e se adaptando ao clima transmitido pelas cenas. Os músicos tinham que ter um tempo muito bom, uma sensibilidade muito grande para conseguir sonorizar aquilo. Devia ser muito difícil, mas o resultado era bom. Dona Argentina Maciel, inclusive, ela chegou a compor peças especialmente para os filmes projetados no Ideal. Ela, por curiosidade, ela dava o título dessas peças, ela dava nomes de estrelas de cinema da época. E voltando a falar de como funcionavam os cinemas, Pesqueira só teve energia pública em dezembro de 1913, no Natal de 1913. Antes disso, para se ter energia elétrica, era preciso ter um gerador particular na sua casa, se fosse o caso. Os projetores daquela época funcionavam de forma bem mecânica, bem manual. Havia uma manivela que o projetor acionava para que os fotogramas mudassem, né? E a animação na tela acontecesse, o movimento acontecesse na tela. E era necessária energia elétrica para que a luz de projeção funcionasse. Mesmo o mecanismo sendo manual, mas ainda assim era preciso energia elétrica para que a luz de projeção funcionasse e conseguisse levar a imagem da lente para a tela. Então, para esses primeiros cinemas funcionarem, tinha que haver energia elétrica. Então, muito provavelmente, eles funcionavam com um gerador dedicado. Quem era dono de cinema tem que instalar um gerador ali para que pudesse fazer funcionar o aparelho de projeção. E outra curiosidade, segundo Luiz Wilson, antes do cinema chegar em Pesqueira, Netinho, o famoso fotógrafo Netinho, o Severiano Jatobá Neto, ele andava pelas festas da cidade e da região com um aparelho que ele chamava de cinema instrutivo, que não era cinema na verdade, porque não havia movimento. Era um aparato de projeção que ele fazia projetar, não sei se numa tela, numa parede, mas uma imagem estática, por isso que não era cinema. Segundo Luiz Wilson também, essas imagens projetadas eram xilogravuras que o próprio Netinho esculpia. Isso, se Luiz Wilson estiver certo, foi antes de setembro de 1910. Não deixa de ser curioso, né? Apesar de não ser cinema, mas eu acho que vale a nota pela curiosidade. E Netinho, a gente tem sempre que lembrar dele, porque foi uma pessoa fantástica, a gente deve muito a ele. Certamente ele foi o homem que mais registrou Pesqueira em fotografia na década de 1920, então não tem como esquecê-lo. Até agora o que a gente falou é de cinema mudo, né? Cinema só veio a falar em 1927. E nessa época, nessa primeira fase do cinema em Pesqueira, que coincide com o cinema mudo, o grande cinema foi de fato o Ideal. Ele foi o primeiro grande cinema da cidade. E por quê? Primeiro, porque ele foi o primeiro cinema com um prédio dedicado a ser cinema. Antes tudo era um improviso, né? Como eu também falei. E outra novidade é que as sessões eram muito frequentes. Havia 3 sessões semanais. Então, com equipamento de primeira qualidade, com um prédio novo e moderno, um prédio dedicado a ser um cinema e 3 sessões semanais, então não resta dúvida de que foi o primeiro cinema a se consolidar em Pesqueira. E seu Tito Rego, mais uma vez, marca seu nome na história local, para variar.
Quando o ideal é desativado, surge o cinema moderno, no seu primeiro prédio, porque ele funcionou depois em um segundo, mas o primeiro prédio era no número 83 da rua Duque de Caxias, ali pertinho de onde hoje é o Banco do Brasil, na outra esquina, em frente ao Banco do Brasil. É um prédio que certamente foi um dos primeiros exemplares da arquitetura Art Deco aqui, e depois se tornaria mais popular, né? A Art Deco apareceu em outros prédios em Pesqueira, mas o cinema moderno, o primeiro cinema moderno, creio que foi um dos primeiros exemplares desse tipo de arquitetura. E diferente do ideal, ele era muito grande para os padrões que a gente conhecia na época, que se conhecia na época, né, na cidade. Pelas fotografias, eu não sei a capacidade do ideal, mas pelas fotos, o moderno ele devia ser pelo menos o dobro do cinema anterior, do cinema de Tito Rego. Ele tinha espaço para 480 pessoas, era muito grande para a cidade. Aí a gente já está falando de 1938, que foi quando inaugurou o cinema moderno, e ele já era na era sonora, então, até por esse aspecto, o cinema ideal e os outros, inclusive, né, os outros muito mais, ficaram obsoletos, porque era necessário um novo equipamento, projetor de 35mm, com sonorização, com equipamento de áudio, que antes não era necessário. Antes, o que tinha que haver era um espaço para que os músicos executassem a trilha sonora. O ideal, inclusive, ele havia um camarote especial para os músicos. Outra coisa importante que o ideal tinha que os outros não. Mas o cinema moderno, abrindo essa nova fase, ele muda completamente o jeito de assistir cinema, até por apresentar agora o cinema sonoro. Quando a gente estuda história de Pesqueira, a gente costuma ver que o cinema moderno é tido como uma continuação do cine ideal. E por que isso? É porque o moderno ele foi fundado por um filho do seu Tito Rego, por Gilberto Pita Maciel. Ele e dois sócios, Álvaro e Antônio Soares. Se desativa o ideal que marcou época, marcou demais, e se dá início ao cinema moderno em 1938. Mas o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda aconteceria. O principal concorrente dele foi o famoso, conhecido Cinema do Padre, que certamente ganhou esse nome popular por ter sido idealizado pelo padre José Siqueira. Ele funcionava num prédio em frente ao Colégio Cristo Rei. Um prédio que ainda hoje existe e está por fora, está completamente preservado, ainda tem o mesmo aspecto. Ele pertencia à Diocese de Pesqueira e a gente encontra a primeira notícia dele funcionando em 1962. Era um grande cinema também, e talvez na época o único concorrente do cinema moderno. Isso em 62. Em 67, o cinema moderno se consolida como o cinema definitivo de Pesqueira, porque ele muda para um novo prédio ainda melhor do que esse prédio que ele funcionava. Ele vai para um outro prédio, na mesma rua, de lado do Clube dos 50, do famoso Clube dos 50, ainda na rua do de Caxias. Um prédio sensacional, igual a um cinema de cidade grande, respeitada a proporção, né? Mas era um prédio que tinha o dobro da capacidade do primeiro moderno, ou seja, cabia por volta de 1.000 pessoas, tinha camarote, ventilação, banheiros bem equipados, galeria de loja com bombonier, sorveteria, depois de um tempo já, em outra fase, fliperama, era sensacional. E no seu auge, mesmo assim, mesmo cabendo por volta de 1.000 pessoas, ele ainda era insuficiente para aquelas grandes sessões, para os grandes filmes, aqueles filmes bem populares, os grandes lançamentos. Nessa época, era preciso haver 2 sessões noturnas e ainda assim, muita gente assistia ao filme em pé nos corredores da sala de projeção, porque os assentos eram poucos. Aí foi o auge, realmente. Foi sua época de maior popularidade e o cinema virou de fato um evento. E o que aconteceu? O tempo foi passando, a TV foi se popularizando cada vez mais, as pessoas foram perdendo aquele gosto de sair de casa para ir ao cinema, porque todo mundo foi passando a ter TV em casa. Então as pessoas trocaram o cinema pela novela, e muitas vezes, né? Chega da década de 80 e começo de 90, o videocassete, né, o sistema doméstico de vídeo, começou a tomar conta do país e o moderno não teve mais força para combater isso. Em 91 ele foi desativado, as lojas ficaram funcionando ainda, mas a sala de projeção ficou fechada. Em 1997 ele reabriu e a gente ficou com aquela esperança de ser um retorno, né, uma volta triunfal, do moderno voltar ativa com aquela força que ele tinha. Mas infelizmente nessa época ele não sofreu nenhuma melhoria. A sala de projeção, embora ainda grandiosa,
mas sem conforto nenhum que a época exigia. A gente está falando já de final dos anos 90. Naquela época as pessoas exigiam mais conforto, né? Os tempos tinham mudado, mas ele não sofreu nenhuma reforma importante e, novamente, não conseguiu combater a popularização dos sistemas de vídeo doméstico e da TV, algo que ele já vinha sofrendo antes. Então, o que parecia ser uma volta foi apenas uma despedida. E fica a saudade, fica aquela falta que o cinema faz, principalmente o moderno, que marcou tanta gente, tanta geração. Quem tem mais de 30 anos e foi pelo menos uma vez na vida ao moderno, não se esquece dele. Não se esquece mesmo. É isso.